Se você tem entre 25 e 40 anos e sente que está sem nada, sem uma mulher ao lado, sem direção, sem poder pessoal, sem respeito no olhar dos outros e, pior ainda, sem respeito próprio, então é hora de parar de se enganar e começar a lutar como um homem de verdade, porque você não está morto, está apenas atrasado. E isso ainda é melhor do que nunca ter acordado. O mundo não te deve nada, e as mulheres menos ainda. Elas não ligam se você teve uma infância difícil, se está quebrado financeiramente, se o emocional está frágil ou se a sua mãe te tratou mal. O que elas sentem é a sua energia aqui e agora, o cheiro da sua ambição ou a ausência dela, a firmeza do seu olhar ou a covardia nos seus ombros caídos. E se você não sabe como se posicionar como homem em uma conversa, se ainda acha que ser legal ou esperar o momento certo vai magicamente trazer a mulher dos seus sonhos, então está na hora de entender que sedução é guerra de presença. Linguagem corporal, olhar firme, voz que comanda e a capacidade de colocar limites sem medo de perder alguém. Porque um homem que tem medo de perder nunca é escolhido. Ele vira sempre o amigo, o ombro, o conselheiro, o backup. E se hoje você está sem nada, sem mulher, sem respeito, sem liderança, então aceite. Isso é fruto da sua passividade, da sua ausência de ação, da sua zona de conforto emocional, onde você reclama, mas não age, quer, mas não muda, sonha, mas não constrói. E o primeiro passo é simples, brutal, direto. Levanta essa cabeça, endireita esse corpo, para de pedir permissão. Começa a se vestir com presença, falar com clareza, tocar o ombro das mulheres quando cumprimenta, elogiar sem pedir nada em troca, olhar nos olhos como quem tem propósito e principalmente entender que nenhuma mulher vai confiar o corpo e a alma a um homem que não lidera nem a própria rotina. Então, pare de correr atrás de mulher e comece a correr atrás do seu valor. Leia, treine, se imponha, trabalhe em silêncio, esteja sempre pronto e observando, porque quem está presente e preparado atrai, e quem vive atrasado e reclamando, repele. Você está atrasado? Beleza. Mas se começar agora, com disciplina, com raiva boa no peito, com coragem para sair da bolha e tomar porrada até aprender, então em 2 anos você não se reconhece mais. E vira o tipo de homem que entra num ambiente e faz as mulheres se ajustarem na cadeira, os homens respeitarem no olhar e a vida se alinhar ao redor da sua presença. Mas só se agir agora, porque ninguém vai vir te salvar. Se você chegou até os 30, 35 ou até os 40 anos e ainda não construiu nada sólido, nem uma carreira de respeito, nem uma presença masculina autêntica, nem uma vida sexual decente, nem uma reputação que imponha respeito, então, ao invés de se afundar em autocomiseração ou inventar desculpas para si mesmo, entenda que essa aparente falência é a sua maior liberdade. Você pode começar do zero, sem precisar manter nenhuma mentira, nenhuma fachada, nenhum personagem que vive tentando agradar os outros ou sustentar um ego vazio baseado em pequenas vitórias do passado. O que te falta agora é casca, é profundidade, é verdade. E nenhuma mulher de valor se entrega a um homem que vive de ilusão ou que ainda joga o jogo da conquista com a mentalidade de um garoto tentando impressionar. Então, aproveita que você não tem nada e use isso como munição para ser brutalmente honesto consigo mesmo. Reconheça seus medos, enfrente sua falta de disciplina. Pare de fugir do espelho e da sua própria mediocridade, porque é justamente dessa dor que nasce a força real. Não a força de falar bonito ou parecer confiante, mas a força de se tornar um homem que não precisa provar nada porque construiu tudo do zero
com verdade e consistência. E para isso você vai ter que eliminar tudo o que te enfraquece. Amizades mornas, vícios de distração, pornografia, excesso de conforto, comida lixo, hábitos preguiçosos e principalmente o diálogo interno que vive dizendo "tá difícil" ou "não é para mim". Porque enquanto você alimenta essa narrativa, a mulher que poderia estar do seu lado já foi seduzida por um cara com muito menos talento, mas com o dobro de atitude e coragem para errar tentando. Então entenda, começar do zero não é derrota, é liberdade. É o único lugar onde um homem pode renascer como ele realmente é, sem máscaras, sem justificativas, com uma fome insaciável de vencer e a humildade de aprender com cada erro. E, nesse processo, você não só começa a se tornar mais forte e mais atraente, mas também mais verdadeiro. E esse é o tipo de homem que uma mulher de verdade quer ao lado. Um homem em missão, que caiu, levantou e agora pisa firme porque sabe que não tem mais nada a perder, só a chance de vencer com tudo. Se você está nos 30 ou 40 e sente que a vida desacelerou, que as oportunidades de antes já não aparecem com a mesma facilidade, que as mulheres não olham mais com curiosidade juvenil, mas com julgamento silencioso, saiba de uma coisa simples e brutal: a vida não acabou para você. Ela só parou de tolerar o moleque que você ainda insiste em ser. Aos 20, você podia ser perdido, irresponsável, bonitinho e confuso, que ainda assim tinha chance, porque o charme da juventude disfarçava a sua falta de estrutura. Mas depois dos 30, o jogo muda, porque agora a cobrança não é só da sociedade, é da realidade, do espelho, da energia que você carrega. As mulheres agora não querem mais saber se você é legal. Elas querem saber se você é confiável, se você tem direção, se você sabe o que quer e se tem coragem para bancar. Elas não estão mais interessadas no cara que tem potencial. Elas querem um homem que já entendeu quem é e que sabe o que está construindo. E se você ainda está jogando videogame todo dia, dormindo tarde, reclamando do trabalho, se alimentando mal e fugindo de compromisso, então não é a idade que te travou, é a sua imaturidade que está te condenando a continuar sendo um figurante na própria história. Só que agora, diferente dos 20, ninguém vai passar a mão na sua cabeça, porque a partir dos 30, o mundo exige resultado, exige postura, exige ação, e isso vale principalmente na sedução, porque uma mulher com 30 plus também está mais exigente, mais seletiva, mais ligada nas sutilezas. E se você aparece com conversa mole, energia fraca e sem propósito claro, ela já te lê nos primeiros 10 segundos e te descarta mentalmente antes mesmo de você oferecer um drink. Então acorda. Essa fase da vida é o seu chamado para virar homem de verdade, para parar de viver no modo sobrevivência e começar a agir com seriedade. Não seriedade chata, mas seriedade de propósito, de ação, de presença, o tipo de seriedade que te faz acordar cedo, treinar com disciplina, se vestir com autoridade, olhar no olho com firmeza, saber o que quer de uma mulher e dizer isso com naturalidade, sem bajular, sem se desculpar por existir, porque agora não basta ser legal, você tem que ser sólido, confiável, poderoso, alguém que tem uma vida que inspira respeito e desejo. E isso só vem quando você para de jogar o jogo do menino bonzinho e entra no ringue como homem que entendeu que a vida não te rejeitou. Ela só está testando se você está pronto para viver com tudo aquilo que você diz que quer. A verdade que ninguém gosta de encarar é que a maioria dos homens desperdiça décadas inteiras com distrações, vícios emocionais, relacionamentos medíocres, empregos que não respeitam, amizades que não desafiam, sonhos que só vivem no discurso e hábitos que só servem para anestesiar a dor de estar longe do que realmente desejam.
E isso não acontece porque são burros, mas porque é mais fácil se acostumar com uma vida morna do que encarar o vazio brutal de ter que recomeçar do zero com vergonha na cara e vontade de sangue nos olhos. Só que poucos têm a coragem de fazer isso de verdade, porque recomeçar exige uma morte. A morte do personagem, do cara legal que você fingiu ser, do mentiroso interno que vive justificando seus fracassos com desculpas bonitas e postagens motivacionais. Recomeçar exige largar tudo o que te conforta emocionalmente e enfrentar de frente a sensação de não ser suficiente, de ter falhado até aqui, de ter passado 10, 15, 20 anos dando voltas ao redor do próprio medo de agir como um homem. E é aí que a maioria trava. Porque recomeçar não é reiniciar sorrindo, é entrar numa guerra consigo mesmo, com as vozes internas que sabotam, com os padrões que puxam para baixo, com a preguiça que veste justificativas. Recomeçar de verdade é abrir mão do personagem aceitável e assumir a postura de alguém que vai, doa o que doer, se tornar a melhor versão de si mesmo, não para impressionar os outros, mas porque não aguenta mais ser pequeno, perto do próprio potencial. E quando um homem tem essa coragem, quando ele decide cortar relações com tudo o que o enfraquece, quando ele começa a agir como se a vida dele dependesse disso, porque depende, algo muda na energia, no olhar, no jeito de andar, e é isso que começa a atrair olhares femininos de forma natural. Porque uma mulher sente quando um homem está em missão real, quando ele está subindo, mesmo que ainda esteja começando, e ela respeita e admira isso infinitamente mais do que um cara que finge sucesso sem ter base. Então entenda, se você desperdiçou anos, ótimo, seja brutalmente honesto com isso, engula esse amargo e transforme em combustível, porque é exatamente dessa dor, da decepção com a sua própria covardia até aqui, que nasce a força de recomeçar com presença, foco, disciplina e garra. E essa força, quando bem usada, faz você recuperar em 2 anos o que não fez em 20, e ainda por cima te transforma em um homem que inspira e conquista não pelo que ostenta, mas por quem se tornou na dor. O verdadeiro fracasso não é estar quebrado, perdido, solteiro, atrasado ou invisível para as mulheres hoje. O verdadeiro fracasso é olhar para isso tudo, sentir o peso da derrota temporária e escolher desistir, abaixar a cabeça, aceitar uma vida pequena e se conformar com a mediocridade como se fosse destino. Porque enquanto você ainda sente incômodo, ainda há fogo. Enquanto sente vergonha, ainda há chance. Enquanto existe um mínimo de vontade de melhorar, ainda há guerra, há ser vencida. O fracasso de verdade é acordar todo dia e não fazer nada. É deixar o tempo passar com desculpas bonitas. É jogar videogame como fuga, se entupir de distrações e fingir que está tudo bem quando você sabe que sua vida amorosa, sexual e pessoal é uma mentira mal contada. Não tem vergonha em não ter conquistado ainda. Vergonha é fingir que está satisfeito com isso, é aceitar que as mulheres certas não te veem, que os olhares que você deseja nunca chegam e continuar, vivendo como se nada precisasse mudar. Só que aí está o ponto. A única coisa que você precisa para sair do fundo do poço é não desistir de buscar, de aprender, de treinar, de se testar, de errar tentando com coragem, de se expor mesmo inseguro, de começar do zero quantas vezes for necessário, até começar a sentir que sua energia voltou a ter impacto, presença, magnetismo. E isso não vem lendo frases motivacionais ou esperando a autoestima cair do céu. Isso vem da disciplina diária de se tornar um homem com hábitos que moldam poder, treinar mesmo cansado, estudar mesmo sem paciência, falar com mulheres mesmo com medo de rejeição, se vestir como um homem que se respeita, olhar no espelho e cobrar postura, clareza, voz firme, decisão,
Fracasso é desistir da sua própria evolução, é morrer vivo, é andar pela vida como um figurante calado. Mas se você se recusar a parar, se continuar subindo mesmo tropeçando, se entender que o jogo só acaba quando você se entrega, então não importa o quão atrasado você esteja, a sua nova versão vai surgir como um leão saindo das ruínas, com cicatrizes, mas com olhos de quem nunca mais será ignorado. Porque o homem que não desiste de buscar se torna perigoso, atraente, raro, e é esse tipo de homem que uma mulher sente à distância e quer perto, não pelo que ele tem, mas pelo que ele é capaz de conquistar todos os dias. O atraso é o choque necessário que separa covardes de guerreiros. O atraso é o choque necessário que separa covardes de guerreiros. E para transformar essa realidade em um combustível para a ação, comece a adotar a mentalidade estoica que faz dos desafios uma oportunidade de crescimento. A primeira tarefa é identificar a dicotomia do controle. Concentre-se apenas no que depende de você, suas respostas, suas decisões e suas ações, e deixe de lado o que não pode ser mudado. A cada manhã, pratique a premissa Dilma Lorum. Visualize os obstáculos que pode enfrentar e elabore um plano de ação adaptável para superá-los, permitindo que cada dificuldade se torne um degrau em seu caminho. Cultive a virtude da coragem ao enfrentar as incertezas da vida. Registre em um diário suas experiências diárias, avaliando suas reações e ajustando sua abordagem conforme necessário. A experiência de mencionar o memento mori deve servir como um lembrete diário da brevidade da vida. Então, faça com que cada dia conte. Questione-se se você está realmente vivendo ou apenas sobrevivendo. E sempre busque a excelência em suas ações. Pratique o desconforto voluntário. Esteja disposto a se sair bem em situações que exigem sacrifício e disciplina. Seja em um desafio físico ou mental, que o empurre para fora da sua zona de conforto. Isso cria resiliência e autocontrole. Por fim, estabeleça métricas claras para seu progresso em diferentes áreas, baseadas em suas virtudes, e faça a autoavaliação regularmente, ajustando seu caminho para garantir que você está avançando como um guerreiro preparado para as batalhas da vida. Enquanto você respira, você ainda pode mudar tudo. Enquanto você respira, você ainda pode mudar tudo. Isso significa que não importa onde você esteja na vida, sempre há um caminho à frente. Comece pelo que está sob seu controle. Suas decisões, suas ações e sua atitude. Desenvolva a prática do diário, onde você registra suas emoções e reações, confrontando seus desafios e analisando seu progresso com brutal honestidade. Pergunte-se diariamente: o que é que eu pude ter feito de diferente? Preste atenção ao seu amor fati, aceitando os acontecimentos como parte da sua jornada. Isso o tornará mais forte e resistente. Lembre-se do memento mori, a lembrança constante da mortalidade. Ela serve como um poderoso lembrete de que o tempo é limitado e você deve agir agora. Use a premeditatio malorum como um exercício mental, visualizando os possíveis obstáculos que podem surgir e planejando como enfrentá-los. Essa preparação lhe dará coragem em tempos de crise. Envolva-se em um desconforto voluntário, seja por meio de exercícios físicos ou outras práticas desafiadoras, para treinar sua mente e corpo a lidarem com adversidades. Foque nas virtudes estoicas, a coragem para agir apesar do medo, a temperança para buscar equilíbrio em suas escolhas, a justiça em suas ações e a sabedoria em suas reflexões. A mudança é um processo que exige disciplina e comprometimento. Estabeleça metas concretas, mensuráveis e reais e dê passos consistentes todos os dias. Não se contente com o que é fácil. Busque o que é necessário e que o levará a um futuro que você deseja.
A vida é uma luta, mas enquanto houver respiração, há oportunidade. Agarre-as com ambas as mãos. Recomeçar depois dos 30 exige dor, mas também entrega maturidade e força. Recomeçar depois dos 30 exige um mergulho profundo na dor, mas essa dor é a forja onde se molda a maturidade e a força que você tanto busca. E a primeira lição é entender a dicotomia do controle. Concentre-se no que realmente depende de você, como suas reações e decisões, enquanto aceita o que está fora do seu alcance, o que permite que a ansiedade se dissipe e a clareza se instale. Memento Mori te lembra que a vida é finita e cada dia é uma oportunidade. Utilize essa consciência para impulsionar suas ações, transformando suas intenções em conquistas concretas, não apenas sonhos vagos. A prática da Premeditatio Malorum te prepara para os inevitáveis desafios. Visualize o que pode dar errado e desenvolva resiliência, criando um plano de ação que te mantém firme diante da adversidade. A dor do desconforto voluntário, seja enfrentando um novo desafio físico ou aprendendo uma nova habilidade, é o combustível que alimenta seu crescimento pessoal. Faça disso um hábito diário, onde você busca deliberadamente situações que testam seus limites e expandem suas capacidades. Cultive as virtudes essenciais: coragem para agir apesar do medo, temperança no controle de seus impulsos, justiça no trato com os outros e sabedoria na busca por conhecimento. Mantenha um diário para registrar seu progresso, refletir sobre suas experiências e medir suas ações, garantindo que você esteja sempre caminhando em direção a um eu mais forte e mais maduro. Ao adotar essa disciplina, você não apenas se reinventa, mas se transforma em uma versão inquebrantável de si mesmo, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida apresente. O mundo não tem pena, mas a disciplina tem recompensas que chegam rápido. O mundo não tem pena, e a única forma de moldar seu destino é através da disciplina, que é a chave para reverter a maré. O primeiro passo é identificar o que depende de você e o que está fora do seu controle. Concentre-se no seu esforço e em suas ações diárias, sabendo que sua energia deve ser direcionada a comportamentos e hábitos que você pode gerenciar. Pratique a ideia de amor fati, aceitando suas circunstâncias atuais como oportunidades de crescimento, e lembre-se sempre de que a vida é finita. Memento Mori deve ser um mantra que lhe lembre da urgência de agir. A Premeditatio Malorum é uma ferramenta poderosa. Visualize os desafios que poderá enfrentar e prepare-se mentalmente para eles, transformando-os em degraus rumo ao seu fortalecimento. A dor é inevitável, então busque o voluntary discomfort, impondo-se desafios que construam seu caráter, como treinos físicos rigorosos, jejuns ocasionais ou enfrentar suas maiores medos. Cultive as virtudes. Mostre coragem ao tomar decisões difíceis. Pratique a temperança ao controlar seus impulsos, busque justiça em suas ações e sempre procure a sabedoria por meio da reflexão e do aprendizado contínuo. Mantenha um diário onde você registre suas metas, progresso e falhas. Essa autoanálise será um espelho que reflete suas conquistas e seu potencial para superação. Por fim, estabelece métricas claras e desafiadoras. Se comprometa a revisar seus resultados semanalmente, avaliando o que funcionou e o que pode ser melhorado, tudo isso como um teste rigoroso de sua determinação. Lembre-se, a disciplina é a ponte entre suas aspirações e suas conquistas, e aqueles que a abraçam são os que colhem os frutos rapidamente. Você não é inútil, só está sem direção, e direção se constrói com foco diário. Você não é inútil, só está sem direção, e direção se constrói com foco diário. Para encontrar esse foco, comece pela prática do diário, onde você registra suas ações e reflexões diárias, promovendo uma avaliação clara do que depende de você e do que não depende.
reconhecendo a diferença entre o que pode ser controlado e o que está além do seu alcance. Adote a filosofia do amor fati, aceitando cada situação como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, enquanto lembra constantemente da efemeridade da vida com o memento mori, permitindo que essa consciência inspire suas decisões e ações. Prepare-se mentalmente para os desafios através da premeditatio malorum, visualizando possíveis obstáculos e desenvolvendo estratégias para superá-los, o que aumenta sua resiliência. Incorpore a prática do desconforto voluntário. Busque experiências que desafiem sua zona de conforto regularmente, como um treinamento físico ou a abstinência de prazeres, que cultivará a virtude da temperança e fortalecerá sua disciplina. Foque nas virtudes essenciais: a coragem para agir mesmo em face da incerteza, a justiça para alinhar suas ações com valores éticos e a sabedoria para aprender com cada experiência. Ao estabelecer metas diárias mensuráveis, você transforma sua busca por direção em um jogo de progresso tangível. Mantenha-se comprometido com esta prática, sabendo que cada passo conta e que a consistência na busca pela excelência pessoal é o que o levará para longe da inércia, criando assim um caminho claro e significativo para o futuro.